Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu sou o André e esse é o Todo Podcast. Estou começando aqui agora o nosso segundo episódio. E antes de apresentar o nosso convidado mais que especial, queria falar para você que está assistindo esse podcast que você pode ser um dos nossos patrocinadores, tá bom? O primeiro podcast que a gente gravou teve aí já 200 visualizações. A gente fez um corte que teve 1.600 visualizações, né? Então, para você que tem uma empresa, ou um negócio, ou uma marca que quer divulgar aqui no nosso podcast, a gente tem uma forma de patrocínio aí bastante acessível para você, beleza? Então, pode entrar em contato aqui nos comentários do vídeo, pode mandar mensagem no direct do Instagram do Todo Podcast, tá bom? Vai ser muito bem-vindo aí qualquer patrocínio aí que queira anunciar sua marca aqui, tá bom? Por que é importante anunciar, né? Porque ficar registrado aqui no podcast, fica registrado para sempre, né? Por causa da plataforma do YouTube, né? Vai ficar lá registrado no YouTube para sempre, né? A gente pode fazer um corte desse anúncio aqui no podcast e você colocar na sua rede social, você colocar no seu Instagram, tá bom? Então temos maneiras muito acessíveis aí de patrocínio, beleza? Então vamos agora aí à apresentação do nosso mais que especial convidado, William Marra, pianista, professor, né? Tem muita experiência na pedagogia musical. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo ótimo, meu amigo. Desde já, que honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite, obrigado por esse momento de partilha aqui na mesa, pra gente trocar boas figurinhas. Isso aí. O que você achou do Vitrine Rec Studio? Cara, muito legal. Foi muito bem recebido aqui. Estrutura, super confortável, bonito, elegante. E vou tentar me sentir em casa aqui. Você já está em casa. Aqui obrigado. É tudo nosso. Obrigado. Vitrine Rec Studio aqui tem uma estrutura de qualidade para a gente gravar o nosso podcast, né? O Klinger tem muitos anos de experiências aí com o YouTube, né? Quantos anos de experiência, Klinger? Com o YouTube, 12. 12 anos de experiência com o YouTube. Sabe tudo. Sabe editar, sabe subir o vídeo, sabe monetizar, sabe tudo. Então, recomendo demais Vitrine Rec Studio. Klinger sabe de tudo e recebe a gente muito bem. Beleza? Ô, William, fala pra nós do seu currículo, da sua carreira. Que você atua aí hoje? Então, meu brother, eu hoje tenho 31 anos. Desde que me entendo por gente, sempre tive acesso à música. Minha mãe brinca que desde do ventre eu já tocava o cordão umbilical dela. Então, música sempre fez parte da minha vida, da minha carreira. Sou casado, minha esposa também canta, minhas filhas já estão nesse caminho da música. Então, a gente respira música hoje e eu fico muito feliz por isso, né? Meu pai, especialmente, foi quem me ensinou a tocar. Ele que me ensinou os primeiros acordes no violão. E desde então, foi no ambiente da igreja, que foi um ambiente decisivo para a minha formação, eu pude desenvolver as minhas habilidades ali de forma informal inicialmente, até que depois meus pais me colocaram para estudar e foi engraçado porque eu lembro que eu queria tocar era guitarra, velho. Eu via meus primos tocando. Você não queria ser o baterista da igreja, não? Não, baterista não. Mas guitarrista sim, na época a influência do rock and roll gospel, né, do rock and roll cristão, e eu queria tocar era guitarra, eu queria bater cabeça, muito novinho, vendo os meus primos que já tocavam. Só que aí minha mãe fez um trato comigo. A mãe falou assim: você vai fazer aula de teclado primeiro. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, eu deixo você voltar pra guitarra e eu vou botar você pra estudar guitarra. Quem disse que eu virei a chave, né, velho? Aí eu continuei no teclado mesmo e não imaginaria a dimensão que isso ia tomar, porque hoje o teclado e o piano são os instrumentos que trazem para mim toda a minha fonte de renda e o que eu recebo, o que eu
sou valorizado pelo trabalho que eu entrego. Então, não imaginaria que uma semente plantada lá atrás pelos meus pais iriam construir, ia ser o primeiro passo para minha carreira, assim. Então, fico muito feliz e honro os meus pais por terem investido em mim desde muito cedo, assim. Eu acho que essa questão da igreja, né? O fato de ter um ambiente confortável, familiar, né? Que o ambiente da igreja é um ambiente familiar. Todos os membros são uma família, né? Com instrumentos à disposição, acessíveis, né? Que as pessoas podem, geralmente tem curso, tem aula de instrumento na igreja, né? É uma escola que não tem preço para quem tem esse talento, tem esse desejo de trabalhar com música, né? Não tem. Vamos pensar se uma pessoa fora da igreja, né? Se ela igual foi o meu caso. Eu tive interesse pela música, né? Aí, mas eu quero aprender um instrumento. Para aprender um instrumento, eu tinha que ter um instrumento, né? Sim. Então, até eu conseguir convencer meu pai e minha mãe de que eu ia ganhar um instrumento e não ia deixar de lado. Meu pai falava assim, ó, se comprar, ele vai tocar 2 vezes e vai largar o instrumento para lá. E na igreja, você não precisa, teoricamente, você não precisa já ter, né? Para você ter uma vivência. Para eu encostar na corda de um violão, primeiro, meu pai e minha mãe tiveram que comprar. Eu tive que convencer eles a comprar para mim, né? Então, na igreja já tá tudo mais acessível, né? Então, para quem tem um talento potencial igual o seu caso, o caso da Débora, né? Então, isso é uma coisa que é impagável, né? Não tem jeito. É muito especial, porque quando eu tive contato com o público acadêmico, quando eu entrei na faculdade, e até hoje encontro com pessoas que estão, às vezes, na UENG, na UFMG, boa parte dessa galera vem da primeira escola, que é a igreja, cara. Se hoje você faz um passeio nas escolas de música, por exemplo, a maior parte do público ali das escolas de música é gente que quer tocar onde? Na igreja. Então, assim, a igreja é uma grande formadora e incentivadora musical, né? Foi por causa da igreja que eu quis estudar e para tocar ali naquele ambiente inicialmente, e depois eu me vi tocando profissionalmente em outros ambientes também. Então, a igreja realmente é um local, uma escola de música, não sei em outros lugares, mas aqui no Brasil, formadora de muitos músicos, e muitos músicos bons. E essa questão também de subir no palco, né? Subir no altar para poder tocar. Isso. Foi uma coisa muito natural, né? Coisa muito natural. Eu lembro que eu comecei a fazer aula de música, aí as pessoas me falavam assim, olha, você tem que apresentar aqui, porque os alunos apresentam. Né? Aí eu ficava muito nervoso, porque essa questão de estar em algum lugar que as pessoas dão atenção para a sua atuação, né? Sim. Era uma coisa muito distante. E na igreja lá, desde criança, as crianças fazem a apresentação no altar da igreja. Isso, já né? sobem, isso então, mesmo. Essa questão de lidar com o público, com subir em um altar, né? É uma coisa também que fica muito natural, né? Com certeza, com certeza. Vai quebrando essa timidez, né? É sempre um desafio encarar um público, seja ele qual for. Mesmo que o propósito ali não seja uma exibição de arte, né? É adoração, um caso à parte. Mas vai quebrando a timidez, até porque subir num lugar de destaque acompanhado de outras pessoas te dá confiança do que você subir sozinho para falar alguma coisa ou cantar ou tocar alguma coisa. Inicialmente foi tudo em conjunto, então o fato de ser em conjunto também muda muito, né? Mas eu também tive que encarar em alguns momentos. Eu lembro que eu fiz muitas apresentações ou ministrações, a expressão que a gente usa na igreja, sozinho. Às vezes o violão ainda era maior do que eu, cara. Era pequenininho, violão gigante. E eu botava a alça lá e encarei algumas vezes a igreja, né, sozinho ali. Quando é criança dá nervosismo? Muito, cara. Eu comecei já na pré-adolescência. Eu lembro de uma situação que eu fui tocar e a música tinha lá suas partes e eu esqueci. Eu cantei o primeiro verso, cantei o refrão e tinha um segundo verso. Cara, eu esqueci. Eu esqueci o segundo verso e eu, minha mãe sentada lá no fundo da igreja e ela era minha reverência lá na hora. Eu
tipo assim, esticando o pescoço para ver se eu conseguiria fazer uma leitura labial dela, para ver se eu lembrava do segundo verso, só que até lá, repeti o primeiro verso várias vezes, mano. A igreja já tava olhando para mim assim, tipo assim, o que esse menino tá... Bom que eu era pequenininho, acho que eles entendiam, né? Com certeza. Tava olhando para mim, o que esse menino tá fazendo aqui? Aí até que eu lembrei que consegui cantar. Então, assim, dá um nervosismo e a gente tenta superar. Paga uns micos de vez em quando? Lógico que paga, né? Mas faz parte do aprendizado, né? Até profissionalmente também a gente fica muito nervoso, né? Muito. Eu lembro que quando eu comecei a apresentar, né? Fazer as primeiras apresentações como aluno, o professor falava assim, ó. Quando a gente está iniciando, a gente fica nervoso para acertar. Depois que a gente vira profissional, a gente sabe que a gente vai acertar. Mas o nervosismo é pensando se o público vai gostar. Às vezes eu posso acertar tudo aqui, mas e o público não gostou? É verdade. Tem a ver com essa expectativa de aprovação. É aceitação. Né? É aceitação. Isso acho que em parte atrapalha muito a gente, né? Eu conversei com uma violinista uma vez, ela... Não sei se ela é da Sinfônica ou da Filarmônica, agora eu esqueci. Mas ela disse que o segredo para ela fazer música é ela esquecer do público. Tipo assim, ela fazia música por ela mesma. Eu acho que assim, tem um pouco de, talvez, egoísmo pensar assim, né? Porque a música foi feita para ser compartilhada. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de se quebrar essa expectativa de aprovação e aceitação é algo saudável que a gente deveria investir para fazer mais. Porque eu, por exemplo, vou querer fazer a música com excelência em qualquer dimensão. Mas quando eu deixo me levar por esse pensamento de aceitação, de recepção e tal, de aprovação, isso pode matar a minha arte, porque se eu fico nervoso ou se eu recebo um feedback muito negativo, pode matar, assim como eu sei que já matou muitos artistas nesse meio, ou gente que queria ir e recebeu um feedback, no coração tinha a expectativa de aprovação e não foi. Isso mata muita gente nesse caminho, nessa carreira musical. Então, assim, saber dosar isso é um baita de um desafio. Você fazer música primeiro por você mesmo, que você gosta, talvez no meu caso, porque eu levo a música numa dimensão espiritual, então eu retribuo ao Criador o que ele me deu, assim. E em relação ao vertical, relacionamento horizontal, na verdade, é tentar equilibrar o que eu espero do outro, o que eu preciso do outro e o que eu faço para mim mesmo em relação a Deus, assim, para que não mate a minha arte. Para que eu busque fazer bem feito, mas que não mate a minha arte caso eu receba um feedback negativo. Assim. Você, como professor, fazer o aluno absorver essa mensagem aí, que é o mais difícil, né? Pois é, cara. Ainda mais que eu acho que muitas crianças têm a vontade de fazer a aula realmente, né? Mas também muitas pessoas vão por incentivo dos pais também, né? Então, entra aí em jogo a questão da aprovação familiar, né? Deve ser muito complexo colocar isso na cabecinha dos alunos, né? Muito, muito. Assim como eu tenho estudantes que querem estar nesse lugar, eu tenho estudantes que estudam de fone em casa porque não quer que a família escute uma nota sequer. A família às vezes passa lá perto do piano e fica só escutando o tec, 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 tec das teclas, mas não escuta as notas. Talvez por essa pressão, não sei, talvez da própria criança ou adolescente, de criar isso. Às vezes nem é a intenção da família, né? Às vezes não é a intenção da família colocar essa pressão. Mas, às vezes, o próprio adolescente, diante da fase que está vivendo ali, desenvolve essa concepção de que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que tocar bem, e, na verdade, isso é uma construção. Nós sabemos muito bem que, por mais que já temos anos nessa trajetória na música, tocar perfeito é um conceito muito, muito abstrato, às vezes, muito distante de nós, né? A gente quer fazer tudo para acertar e tocar bem, mas tocar perfeito não é algo que a gente deve conceber na nossa mente e coração, porque isso também pode esmagar a nossa arte, assim. Até porque a arte, né? O que é perfeito na arte? É uma execução perfeita? É tocar quem está assistindo aquela apresentação artística, né?
Então, até o conceito de perfeição, às vezes, é muito abstrato, né? Muito abstrato. Pro conceito artístico, né? Aham. Então, alcançar isso aí, realmente, igual uma coisa pode ser perfeito para mim e imperfeito para alguém. Eu tenho tentado transmitir para os meus estudantes que a música por si só ela nos humilha. A música, ela representa para mim realmente o que é divino, assim, o que é grandioso, o que é perfeito e gigante, assim. A música, eu costumo falar que ela nos humilha até para ensinar meus estudantes, para eles não serem vaidosos, arrogantes, né? Músicos que acham que são melhores do que qualquer outra pessoa. Porque a música ela é maior do que a gente em todos os sentidos. Isso eu valorizo demais. Pela complexidade da matemática musical, pela complexidade dos arranjos, a forma como toca tão profunda a nossa alma, o nosso intelecto, a música que mexe com o nosso neurodesenvolvimento de uma forma tão bonita e tão complexa, e às vezes tão instigante e assustadora, mas ao mesmo tempo, a música ela nos humilha pela sua simplicidade. Então, você não precisa de ser um virtuoso, dominar os arranjos, todas as técnicas de arranjo para tocar uma pessoa. Se você toca, cara, de forma simples, faz uma progressão de acordes ali, faz uma sequência de acordes, toca às vezes com uma mão só, mas toca com a alma, toca com amor, entregando a sua vida ali, sentindo o ambiente, o que cada nota causa no seu organismo, você pode tocar uma pessoa. Então, a música ela nos humilha, na minha concepção, pela sua grandiosidade técnica e matemática, filosófica, medicinal, mas ela toca também num aspecto da simplicidade, onde se a gente fizer com o coração, com a alma, com a entrega, ela pode tocar a quem está escutando também. A música e seus mistérios, né? Mistérios. Quanto mais se estuda a música, mais a gente aprende coisas com ela, né? Essa questão da musicoterapia usada, né, como ferramenta terapêutica, né, é uma coisa que sempre se usou, mas que estudou-se mesmo de uns tempos para cá. Quanto mais se estuda, mais se valida isso, né? Mais se valida. A relação do funcionamento do universo, as vibrações, né? Tudo vibra, essa mesa vibra, esse microfone vibra, minha voz é uma vibração, e a música é vibração, né? Exatamente. A gente vê alguns estudos aí sobre frequência musical e ajustes de moléculas, né? Tem um determinado material aqui em cima, dependendo da frequência que eu aplico aqui, aquele material é ajustado, tem uma configuração, né? Então, a música é um mistério, né? É um mistério, cara. Para mim, pedindo licença aí a todos que vão assistir, a você, não tem jeito de eu enxergar a música numa outra perspectiva de não ser um presente divino mesmo, né? Do Criador que na minha concepção, né, criou tudo e sabia e quis intencionalmente dar um presente para a humanidade, que é a música. E a música faz milagres, cara, faz milagres. Se você me der licença, eu gostaria de compartilhar com você uma vivência maravilhosa que, tipo assim, o processo educacional mais terapêutico musical, né? Hoje eu estou tentando dividir o papel, mas é um baita de um desafio. Mas olha só, dividir esse papel, delimitar cada área, né? Vamos supor, a música como processo educacional e a música como processo terapêutico. Delimitar cada área é uma coisa que a gente tem que estar atento, mas não preocupado. Porque uma coisa igual no meu caso, eu sou fonoaudiólogo e músico. Eu uso a música como ferramenta terapêutica. É uma coisa. Agora, eu sou um musicoterapeuta? Não. Isso. Né? Então, assim, é livre. Todo mundo pode usar a música como ferramenta para qualquer coisa. A gente não pode nos intitular como musicoterapeutas. De jeito entender nenhum. o nosso limite como o nosso limite terapêutico, né? Que a gente não pode ser terapeuta no sentido de eu estou trabalhando com o objetivo de tratar esse paciente, né? A gente não pode ser musicoterapeuta, mas usar a música como ferramenta de socialização, interação, de estimular habilidades, né? A música é uma ferramenta livre, ela está aí para todos nós, né? Esse limite é tênue, mas também é livre, né? É livre, porque acontece naturalmente. O que aconteceu foi o seguinte,
fui convidado para desenvolver um trabalho coral dentro de uma igreja, né? E aí, lá, eu comecei os ensaios, ensinar um pouco de técnica vocal, que não é minha praia, eu não sou cantor profissional e muito menos professor de canto, né? Eu respeito muito e tenho muito cuidado ao lidar com isso, mas desenvolvi um trabalho coral ali com as minhas experiências. Num determinado momento, foi chegando crianças e adolescentes para participar. E, cara, essa é uma história que marcou minha vida. Porque ali o objetivo era educacional, ministerial, não era terapêutico. Mas eu vivi uma das experiências mais marcantes da minha jornada. Chegou uma criança lá. E assim, como o ambiente de ensaio é muito dinâmico, eu não conseguia às vezes dar atenção para todos que estavam ali. Seja os mais velhos ou até os mais novos. Eu cumprimentava, tentava criar um ambiente acolhedor, mas eu não conseguia dar atenção. Mas aí, essa criança começou a fazer parte de ensaios. Se não me engano, tinha 8 anos na época. Uma menina. Daí a pouco, a mãe começou a frequentar os ensaios. E como eu não era aberto, quem quisesse participar podia participar, eu falei, fiquei comigo, por que essa mãe não entra no coral, já que ela está acompanhando a filha? Fiquei encucado com aquilo dali. Mãe, vamos participar, canta com a gente, tô vendo que a senhora tá frequente, era pontual, chegava no horário, ficava todo o tempo ali com a gente. Por que você não entra para cantar com a gente? Aí, depois de um tempo, ela decidiu se abrir comigo. A filha ela teve câncer no cérebro, tirou um tumor, né, considerável, um tamanho considerável, e isso deixou várias sequelas no desenvolvimento da criança. Na fala, leitura, no cognitivo, processo de aprendizagem mesmo, raciocínio e tudo mais. Quando essa criança começou a fazer parte daquele ambiente ali, musical, coral, que é em grupo, que é acolhedor, essa criança, André, viveu uma virada na vida dela, cara. A mãe mandou um texto ou vários áudios também. E na ocasião ela me relatou que tinha gastado muito dinheiro com vários especialistas. Vários especialistas. A William, ela falando comigo, William, você pode imaginar qualquer área, qualquer especialista, eu tentei investir meu dinheiro, o que eu pude, o que eu não pude, para cuidar da minha filha e possibilitar ela ter uma vida, entre aspas, normal, né? Mas foi aqui no coral que tudo aconteceu. William, eu sou grato por isso aqui que você não faz ideia, dinheiro nenhum vai comprar o que esse grupo, o que você como profissional, o que esse espaço tem feito pela minha filha. Depois que ela começou a cantar aqui, ela começou a ler. Ela começou a falar melhor, porque a fala dela ela é toda comprometida. Ela começou a se relacionar melhor. E antigamente eu era chamado na escola só para a gente discutir, os professores reclamarem do desenvolvimento dela, que ela não estava conseguindo chegar na média de forma alguma. Todas as estratégias não funcionavam. E agora, William, vocês estão me dando a oportunidade de ser chamados na escola agora para receber elogios da minha filha, para ver que a minha filha está desenvolvendo, que agora ela está como se tivesse desbloqueado todas as funções cerebrais dela e do desenvolvimento para ela viver a vida dela na sua totalidade, podendo experimentar o que ela precisa experimentar. Cara, isso me marcou profundamente. Eu fico muito emocionado de pensar que ali aconteceu uma espécie de milagre, não de algo que a gente não consiga explicar, mas algo que a gente consegue explicar sim por todo o ambiente que foi formado e por saber que a música é uma ferramenta poderosíssima na transformação de vidas. Seja socialmente, porque ali ela teve contato com o ambiente, com as pessoas, foi acolhida. Seja medicinalmente, porque ela age no nosso corpo de uma forma espetacular e às vezes que até hoje o pessoal tem investido em pesquisas para dar respostas de como a música acessa lugares tão profundos do nosso ser. E outras formas mais. Então, essa criança foi transformada, curada é uma expressão forte, né? Mas foi transformada
pela música. Uma criança que fez uma cirurgia de retirada de tumor, teve sequelas das mais graves, a música trouxe a ela de novo uma valorização na escola, ela pôde ver suas habilidades sendo desenvolvidas e trouxe um significado para a família, cara, que é inexplicável, que não tem dinheiro realmente que pague. Sem dúvida, né? Essa questão de não ter preço, né? O desenvolvimento, igual eu falo com os pais, né, dos pacientes lá no consultório. Toda pessoa tem o direito de desenvolver seu máximo potencial, né? Custe o que custar, né? Então eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem esse direito. E isso que aconteceu, né? Igual aquela expressão que o povo fala, não é terapia, mas é terapêutico, né? O coral é terapia? Não, mas foi terapêutico para ela, né? Foi terapêutico, foi transformador. E a música, o seu objetivo era você alcançou 2 objetivos. Então, talvez é uma coisa, mais de 2. Eu coloquei assim, né? Pensando de uma forma mais geral. Né? Mas assim, a música é um mistério mesmo, né? Mistério, cara. E tudo isso que você falou aí agora tem embasamento científico, né? Tudo isso. Exatamente. A música para trabalhar questões de linguagem, de fala, de comportamento, de socialização, de desenvolvimento cognitivo, né? Tudo. Então, a música foi a terapia dela aí, Foi. nesse caso, né? E isso a gente sabe desse poder, né? E agora, pensando assim nessa questão de trabalhar com crianças de uma maneira particular, né? A criança típica, criança neurodivergente, o que você percebe aí de novo? O que você tem entendido aí? Essas crianças neurodivergentes chegam até você para você dar aula para elas? Como é que é? Chegam sim. Eu me vejo numa situação de que hoje eu preciso investir seriamente na minha formação para ter ferramentas para lidar cada vez melhor com essas crianças, né? Eu tenho quadros de TDAH, né, de alunos que têm TDAH, mais algum tipo de diagnóstico, e descobri recentemente que um aluno, um estudante que faz aula online comigo, ele foi diagnosticado com um grau de autismo também. E, cara, isso não limita em nada a criança. Muito pelo contrário. Às vezes, potencializa muito a habilidade musical. Por vezes, é na música que a criança encontra a sua atenção, encontra o seu prazer, o seu deleite, e vai investir ela mesmo o seu tempo livre naquela atividade. Esse estudante na qual me refiro desenvolve de uma forma incrível. E olha que a aula é online, o que poderia, em outros casos, dificultar muito a atenção, a disciplina. E por ter seu apreço pela música, seu gosto pela música, a família incentiva bastante, mas também ainda está nessa fase de descobrimento, né, de como lidar e tudo mais, é tudo muito recente. Mas esse estudante desenvolveu de uma forma maravilhosa, eu tenho orgulho de ver ele tocando. Então a mãe às vezes grava algum videozinho, posta lá, e ele é disciplinado, ele passa ali o tempo todo comigo, concentrado na aula, tem tocado coisas cada vez mais complexas, tem desenvolvido a linguagem musical, então está aprendendo a ler partitura, escrever, preciso de trabalhar mais, mas eu percebo que ele tem criatividade, que ele já tem desenvolvido suas preferências de gosto musical, seus estilos, e se dedica. Então, mesmo à distância, vou corrigindo dentro das limitações a questão técnica, a questão da sensibilidade musical, por assim dizer, e tem funcionado muito, assim, muito. Eu acho que esse ambiente de educação musical nos permite também, como educadores, perceber isso e compartilhar com as famílias. Então, às vezes a família não consegue enxergar algum quadro. E é ali, dentro de sala de aula, eu começo a perceber algumas coisas. É claro que é sempre um desafio tratar com famílias, né? Até porque ainda
tem se trabalhado para quebrar certos tabus diante desses diagnósticos. Cada vez mais. Mas está caminhando, está caminhando. A gente não pode mistificar nada, supervalorizar nada, mas também não pode deixar de reconhecer o que é óbvio. Então, ali no ambiente musical, educacional, eu também vou percebendo e tentando direcionar, seja o estudante, seja a família como um todo, entendeu? Mas é algo que eu preciso continuar investindo seriamente, porque se você tem sensibilidade para olhar no olho de uma criança, de um adolescente, às vezes de um idoso, porque hoje eu tenho atendido diversas faixas etárias, mas se você tem sensibilidade para perceber essas nuances do desenvolvimento, do possível diagnóstico, que talvez não foi diagnosticado, você vai lidar com o ser humano de uma forma diferente, percebendo as nuances ali, suas debilidades, as suas facilidades, as suas qualidades, e vai encontrando um caminho para fazer com que a música aconteça. Seja de uma forma complexa e magistral, virtuosa, mas seja também de uma forma simples, que ao tocar uma sequência de notas, seja dó, ré, mi, fá, 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 a pessoa é transformada. A pessoa é tocada e pode, inclusive, ser, em certa dimensão, curada das suas especificidades. Um desafio terapêutico, né? Eu como terapeuta, assim, falando. Um desafio para mim, né? Eu acho que para a maioria dos terapeutas também. Não sei se para professor é assim também. A gente fica muito correndo o risco o tempo inteiro de trabalhar no piloto automático. E quando a gente tem que fazer isso aí que você faz, igual de entender cada particularidade, olhar literalmente para a alma da pessoa, né? No seu caso do aluno, do estudante, quando a gente está no piloto automático dos processos terapêuticos, né? A gente fica cego para isso, né? Para não enxergar a alma ou enxergar no fundo ali daquela pessoa, daquela família, né? O que elas estão passando, o que elas desejam, né? Então, acho que é um desafio. Sempre nos processos terapêuticos dos pacientes que eu atendo, sempre tá atento para não ficar no piloto automático. Acho que na aula isso acontece também, né? Na educação. Eu descobri, né, com o tempo, que a educação é a minha vocação. E quando você se sente vocacionado para algo, você vai fazer, ou pelo menos tentar fazer, de uma forma diferente. É claro, André, que os desafios da vida, por exemplo, de levar a comida para dentro de casa, de ter o sustento, de ir angariando um status social, né, de ser reconhecido e valorizado, pode, por vezes, tapar a nossa visão e desviar a gente do foco. Se você deixa de pensar na pessoa para pensar no dinheiro, que é importante, que faz parte, mas se você deixa de pensar na pessoa que está ali na sua frente, para pensar o reconhecimento, a valorização, o financeiro, em pagar as contas e ficar famoso, você já perdeu o foco. Isso é um risco. Mas, desde que eu descobri que eu tenho uma vocação para ensinar, para educar, eu tenho tentado fazer isso com o maior empenho possível. E hoje uma reflexão minha e uma briga minha, né? Eu tenho trabalhado para poder refletir sobre isso e tentar transformar os ambientes ao meu redor é o seguinte: muitos professores estão na educação não pela educação. Muitos professores estão na educação para tirar um dinheiro para poder pagar as contas. Às vezes é músico, André, que quer subir num palco, quer ir para um estúdio e ganhar a vida assim, mas não consegue, porque a gente sabe dos desafios que é construir uma carreira sólida e ter um retorno financeiro que seja suficiente e interessante, com palcos, com shows, com agendas e com estúdio. Não é todo mundo. E a música não pode se resumir a isso. Só que, às vezes, a maior parte dos professores que estão nas escolas de música da região ou dando aula particular não tem o foco na educação. Isso é um problema. Isso é um baita de um problema pra gente. Porque se a pessoa tá ali só para ganhar dinheiro, ela não vai refletir nos processos. Ela não vai sistematizar um currículo de forma modular,
em partes, sistematicamente, pensando no passo a passo, seja para leitura musical, seja para percepção musical, seja para técnica. Ele não vai querer gastar o tempo dele para planejar isso. Ele quer entrar para dentro de sala de aula, muitas vezes sem planejar uma aula, sem saber onde ele parou, às vezes, na aula passada. E quer continuar o processo ali, mas porque ele não tem objetivo nisso. Ele queria estar em outro lugar. E, cara, isso, a expressão que me vem à mente é massacra mesmo, esmaga o que deveria ser um processo educacional. Pode ser bom em relacionar com o aluno? Pode, a gente constrói relacionamentos. Né? Pode criar um vínculo? Pode. Mas a educação efetiva vai acontecer? Dificilmente. Porque o foco do músico não é esse, né? Ele está ali, usando ali como um meio para conseguir outra coisa. Assim, ó, eu aprendi, eu vou passar aquilo que eu aprendi. Não estudou processos pedagógicos, não. né? Não estudou formas de ensinar para aquele aluno. Né? E não estudou também características diferentes de alunos diferentes, né? Então, isso é muito importante, né? Ensinar música não é só, tipo assim, eu sei e vou passar aquilo que eu sei. Não, tem que entender de educação, né, Will? Tem, isso é importante. A minha formação fez toda a diferença, né? Eu pude escolher o curso que eu iria prestar vestibular e confesso que caí meio de paraquedas. Eu queria fazer música, né? Eu estava entre administração e música. Quando eu parei para refletir, eu falei assim, peraí, eu não posso fazer algo pelo dinheiro, eu preciso fazer pela vocação. E aí, como eu já vinha nessa trajetória musical, por causa dos meus pais, da igreja, eu escolhi música. Só que aí eu escolhi licenciatura em música. Eu não sabia a dimensão que isso ia tomar na minha vida. Entrei para licenciatura em música e lá, efetivamente, eu pude estudar na UFMG e lá, diante de grandes educadores musicais, eu enxerguei e isso eu tenho registrado. Eu fiz questão de anotar isso, porque no meio de uma aula lá, me veio um insight, eu falei, eu preciso anotar isso. A música, para mim, é um dos maiores presentes que eu já recebi. Só que eu sinto que a música, para mim, William, é um instrumento para chegar às pessoas. A música, para mim, é uma ponte para conectar as pessoas. O objetivo final é, quando caiu a ficha da minha vocação, do meu chamado, a gente usa essa expressão ministerialmente também, quando a gente liga à espiritualidade, a música para mim é uma ferramenta, é uma ponte para tocar pessoas. E no meu caso, através, principalmente, da educação, porque hoje eu não me vejo, eu trabalho, né, a gente faz eventos, casamentos, mas eu não sou um músico virtuoso performático. Eu sou um músico, um educador musical, e é assim que eu prefiro me identificar. Então, nessa fase de vestibular, de entrar e tudo mais, numa determinado momento caiu a ficha. Eu sou um educador. Isso é massa demais. Eu sou vocacionado para ensinar. E a música para mim, o objetivo é tocar e transformar pessoas. O objetivo final é o ser humano, né? A música é a ferramenta. A ferramenta. Pessoal, para quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, curte esse vídeo, comenta, manda pro seu amigo, professor, músico, estudante de música, manda para quem gosta de educação, manda para quem gosta de arte, tá bom? Então se inscreva aí no canal. Lá no Instagram também a gente tem um perfil para postar alguns cortes, postar um pouco sobre a agenda também do podcast. Então curte, comenta, compartilha e se inscreve aí. Beleza? O William, além de ser um exímio professor, né? Também é um músico que chega e toca e faz acontecer. A gente tenta, mano. Essa parte do play, né? Vamos dizer assim, de chegar e tocar. Eu não me considero um músico, não. Eu sou um fonoaudiólogo que também trabalha com música, né? Também tem a música como uma das minhas formas de renda, né? É uma coisa que às vezes me dá muito prazer. Chegar, nossa, essa música aqui, hein? Vou ter que tocar ela hoje. Que beleza. É isso mesmo.
Pra você também é assim, na igreja, nos casamentos, como que é? Com toda certeza. Tem sempre aquela música que toca mais profundo na gente, né? Eu tenho ainda vontade, André, de investir na minha formação instrumental, né? De me tornar um pianista mesmo, assim, com uma formação... com uma formação formal, por assim dizer. Mas hoje eu me considero um pianista, um tecladista popular, né? Onde a minha prática vem muito da igreja e atualmente também muito dos eventos, principalmente casamentos, que a gente atua junto aí. E foi também uma escola para mim, porque diante de diversas possibilidades, né, diversos tipos de repertório, a gente se constrói. Passa aperto para tocar algumas coisas, muito aperto, né? Por exemplo, quando tem que tocar algo erudito, é algo que eu preciso de investir muito, né? De parar um tempo para me dedicar, porque não é a mesma parada de tocar uma música por cifra de ouvido. Erudito traz suas especificidades também, suas exigências. Que tá ali tem que ser passado, né? Exatamente. Poxa, para você tocar uma peça erudita com excelência, tem que haver muita dedicação. Isso me ensina muito. Mas, ao mesmo tempo, a música popular, com suas nuances e suas possibilidades, são encantadoras. Você pega ali, tira de ouvido, você vai numa cifra, confere alguma coisa, aprende um acorde novo. A possibilidade de fazer um arranjo diferente, né? Um arranjo diferente traz a ideia da criatividade que é tão importante para os grandes pensadores e educadores musicais. A parte da criatividade é tão importante e, às vezes, a gente precisa investir mais nisso, né? Mas a música popular dá essa margem para você pegar uma cifra ali, escutar de ouvido e colocar um pouquinho... O pessoal costuma chamar de identidade, mas que eu acho que construir identidade é desafiador musicalmente. Você tem que estudar muito para você poder falar assim, pronto, defini minha identidade. Não basta só estudar música, tem que estudar sobre você mesmo, né? Quem sou eu? Qual que é a minha essência? O que eu quero passar, né? Mas o que eu tenho trabalhado hoje, né? Recentemente eu deixei de ser coordenador do Ministério de Música da minha igreja. Mas o que eu trabalhava com o pessoal lá, no período que eu estive presente, era que para você desenvolver uma identidade, isso é até um exercício de humildade que a gente é obrigado a fazer para quebrar nossos egos, é imitar muito, cara. Imitar muito. É tentar ouvir o outro, tentar copiar e imitar por várias vezes. E eu penso muito no processo de um bebê aprendendo a falar. E eu falava isso com eles. Gente, a ideia aqui agora é imitar. Porque uma criança, ela não nasce falando. Ela imita primeiro. Ela ouve os sons, tenta compreender, imitar. Às vezes ela imita antes de compreender. Isso acontece, é isso que realmente acontece. Ela vai imitar o outro sem compreender o que se fala, até que em determinada fase da vida, de idade, ela vai compreender e dar significado a cada palavra. E o músico é assim também. Então, a ideia de que a gente quer construir um ambiente maduro musicalmente, a ideia que eu passava para minha equipe era, vamos copiar e tentar... A gente vai se esforçar para copiar da melhor forma possível e extrair o arranjo original. Porque isso vai nos construindo. Aí tem sempre um que fala assim, não, eu quero fazer da minha forma, mas às vezes é um cara que não conseguia fazer um acorde com sétima, entendeu? Não tinha linguagem, não tinha repertório de acordes, de frases, para falar, não, eu quero fazer da minha forma. Mas não sei, talvez por falta de conhecimento ou por vaidade ou arrogância mesmo, a pessoa queria fazer do jeito dela. Mas muitas vezes também mascarava a preguiça de estudar o que deveria. É uma fuga, né? Uma fuga para não estudar o que deveria. Por quê? Quando a gente para estudar arranjos originais, seja a peça erudita, que é muito complexo, é detalhes dos mais diversos possível, exige muito da gente, cara. Quando você escuta uma música, vai escutar uma linha de piano, para você tirar aquilo dali igual, você vai ter que gastar um tempo. E às vezes as pessoas querem tocar bem, mas não querem investir um tempo. Querem tocar igual fulano de tal, artista favorito, mas não querem se dedicar. E é nesse processo de escuta, né? Eu sei que tem gente que vai pensar isso muito mais profundo do que eu. E eu
entendo que eu sou uma criança ainda nesse processo de pensar essas questões. Mas eu entendo que você imita, depois dá significado, e aí, lá na frente, você pode desenvolver a sua identidade. Ah, o André toca assim. O William, a sonoridade é assim. Entendeu? E não por mera coincidência, mas intencionalmente. Intencionalmente. Isso aí, quando a gente para estudar processos de criatividade, né? O que é a criatividade mesmo, né? Faz todo sentido. Porque criatividade a gente acha que é uma coisa intuitiva demais, né? Que vem lá de uma coisa mágica que a gente... Não. De outra dimensão. Criatividade é a combinação de pequenas amostras daquilo que você copiou um dia. Né? A gente já ouviu bem falar que não tem nada de novo debaixo do céu, né? Tem um curso no YouTube, inclusive, gente, recomendo demais. Chama Reaprendizagem Criativa, que é do Murilo Gun. É um curso sobre aprendizagem. Ele está disponível no YouTube. Por muitos anos ele foi vendido por um valor alto, que era um curso que você pagava para tê-lo, e agora ele está 100% disponível no YouTube. Chama Reaprendizagem Criativa, que ele ensina como ter uma mente criativa. E ele fala que criatividade, a palavra mais certa para definir criatividade é combinatividade. Olha só. Que você vai, é isso que você falou. Você vai combinar aquilo que um dia você já copiou. É isso. E aquilo está copiado na sua mente. Exatamente. Então, criatividade é uma coisa... Pode existir mesmo uma inspiração, ainda mais pensando nessa questão espiritual, religiosa, né? Pode ter alguma coisa mesmo que te inspira, né? Mas a criatividade prática do dia a dia, que cai na questão do músico também, né? Sim. É colocar em prática pequenas amostras daquilo que um dia você guardou. Exatamente, né? exatamente. Então, a criatividade realmente é isso que você falou, né? Para ser uma pessoa, para se entender, colocar sua personalidade de forma criativa, isso. Primeiro você tem que copiar. Muito. Como é que você vai? E como que você vai saber fazer um acorde sendo que você não copiou de lugar? Você não vai criar um acorde sem nunca ter tocado nada. Exatamente. Né? E diante de um universo da ciência mesmo, dos pesquisadores musicais que já desenvolveram tantas coisas, tantos tratados, é muita arrogância nossa querer fazer algo da nossa cabeça, cara. Sem ter estudado, sabe? Recentemente eu vi uma entrevista, né, um podcast também com o mestre Vitor Santos. Ele é arranjador, compositor, uma referência no ambiente musical. Ele é trombonista e, por assim dizer, também vários instrumentos passaram pela mão dele. E ele estava falando sobre a expressão, o que é talento para ele. Isso me marcou muito, porque quando se pensa em talento, e aí ele vai falar, um talento sem o conhecimento formal, ele faz a brincadeira com a palavra talento. Por quê? Se você tem sua experiência, mas não tem o conhecimento formal de tudo, você não sabe pensar as dimensões que isso pode tomar. Então, você vai caminhar lentamente, lento. Aí, quando ele vai definir para ele, Vitor Santos, o que é talento, ele vai colocar em primeiro lugar uma inclinação a algo. Então, uma pessoa que tem um talento, primeiro ela tem um prazer, ela tem uma inclinação, no nosso caso, para a música. Em segundo lugar, ele usa uma expressão que no nosso ambiente religioso a gente vai entender melhor, que é a unção. Só que ele pensa a unção como um óleo para uma engrenagem. Olha que doido, eu achei isso super criativo. Boa. Não é? Analogia. Então, ele vai pensar a unção como um óleo para uma engrenagem fluir. Olha a expressão que ele usa. Fluir. Então, primeiro uma inclinação, depois fluir nesse sentido de unção. Ele vai, no terceiro tópico, falar do reconhecimento de um próximo, de alguém que está próximo a você. Então, para você saber se é talento mesmo, alguém tem que falar, não, peraí, eu reconheço que você tem um talento, que você tem uma aptidão, uma habilidade, um dom para determinada área. E, por último, ele coloca a ideia de que se você tem um talento, isso vai frutificar de alguma forma. Isso é muito legal, cara. Por quê? Eu entendo que a música não é para mim. A educação, as minhas habilidades não são para mim, são para o meu próximo, são para quem está diante de mim. E quando eu ensino, eu estou frutificando. E aí, eu pensando comigo, eu acho que o frutificar não é só eu ensinar o que eu sei para outras pessoas, mas quando eu estou tocando,
que eu toco uma pessoa que às vezes muda uma chavinha na reflexão dela, leva um consolo diante de um dia difícil que ela teve, leva uma expectativa de dias melhores através da música, do som que eu estou tocando, eu também estou frutificando. Então, para mim, essa reflexão do Vitor Santos me marcou muito desses 4 pilares do talento e que tem muito a refletir sobre isso, né? Criatividade, talento, as dimensões do ser. Eu tenho uma teoria na minha cabeça. Na sua cabeça? Vozes da minha cabeça. Já vai anotando aí pra você criar seu compilado. Que eu criei essa teoria na minha mente porque essa questão de talento, dom, facilidade, aptidão sempre martelou muito na minha cabeça, sabe? Desde sempre, assim. Observando as pessoas e como tudo funciona, né? Essas coisas de talento e tal, de aprendizagem ao meu redor. Eu criei essa teoria da minha cabeça. É como se tivesse níveis. O primeiro nível é a pessoa que tem dificuldade para algo, né? Vamos pensar na música, então. Vamos pensar na música. Né? Uma pessoa pode ter dificuldade para aprender música por inúmeros aspectos, por inúmeras questões. Então, tem a pessoa que tem dificuldade por inúmeras questões. Tem a pessoa que tem a facilidade para aprender algo, né, que é o segundo estágio aí. Né? A pessoa, ela treina ali um determinado instrumento, ela dá uma entrega de esforço para aprender determinada função daquele instrumento, ou determinada tarefa naquele instrumento, e ela consegue aprender sem dificuldade. Né? Ela não tem que fazer um preparo, ou, por exemplo, uma pessoa que vai aprender música, mas tem problema com processamento auditivo. Sim. Ela tem que tratar o processamento auditivo para não ter mais dificuldade. Né? Verdade. A pessoa que tem facilidade, ela não tem isso. Ela já consegue chegar e está pronta para aprender aquilo. Terceiro grau na minha cabeça é o dom. A pessoa que tem o dom, ela consegue desempenhar muito bem aquela tarefa, né? Com muita facilidade. Por exemplo, a música. A pessoa que chega... você tem que aprender esse instrumento. Então, eu tenho o dom de tocar o teclado. Ela vai chegar, vai aprender com muita facilidade e vai desempenhar aquela tarefa. Sim. Muito bem. E no último estágio, na minha cabeça, existe o talento. A pessoa que tem o talento, muitas vezes, ela tem o dom, ela vai desempenhar, nossa, ele é um ótimo músico, ela é uma ótima musicista. Mas ela é tão talentosa que isso vai esbarrar em outras coisas. Que a pessoa vai... eu toco teclado muito bem, aprendi com muita facilidade e também sou ator. E igual já conheci pessoas, né? O cara tem talento pra luta. Você assiste uma luta do cara, ele é igual uma luta de filme. Igual eu já tive colegas assim, né? Aí, na hora que você senta com o violão pra tocar, o cara, me presta o violão aqui. Aí começa a tocar e cantar. E, opa! Você não viveu a vida inteira lutando? Né? Então, pra mim, a pessoa que tem o dom, ela tem aquela facilidade, ele aprende muito bem, desempenha aquele papel de forma profissional, tranquilamente. Sim. E a pessoa talentosa é aquela pessoa que extravasa os limites daquela área ali e tem um carisma que... Tem pessoa que tem o dom, mas você vê que às vezes ela não tem um carisma, sim, né? Sim. Igual uma vez eu sigo a Ivete Sangalo no Instagram, aí ela tava viajando pro Peru. Aí chegou no trem, no Peru, lá dentro do trem, tinha um cara tocando. Aí, de repente, passei o próximo história, ela pegou o violão do cara, começou a tocar, e tipo assim, todo mundo parou pra assistir ela. E ela não é famosa, né? Conhecida assim. Lá, nesse lugar específico, era bem afastado, então ela não era uma pessoa conhecida. De repente, ela começou a tocar as músicas em português, um idioma que quase ninguém conhecia. O pessoal tava dançando, tocando, rindo então, tipo assim, o talento é isso. Ela ultrapassou os limites de ser uma boa executante daquela tarefa que é tocar e cantar. Né? Então, na minha cabeça, existem esses níveis. É o que eu acredito e o que eu acho que funciona. Não, é bem a Débora, por exemplo, é uma pensar. mulher talentosa. Se ela chegar em qualquer lugar, eu vou cantar aqui. Muita gente vai parar, vai ter gente que vai chorar, vai ter gente que vai querer abraçar ela. Né? É verdade, eu já presenciei isso. Pois é, tem pessoas que às vezes vão desempenhar bem aquele papel ali, mas não tem uma... para de tocar e vamos conversar. A pessoa não consegue desenvolver uma conversa saudável acerca daquele assunto, não consegue cativar as pessoas. Não, é verdade. Né?
Então, isso é uma questão que eu criei Legal, na minha né? cabeça. Não é bem complexo, é bem amplo esse raciocínio. O que ficou para mim, André, de pensar nessas questões é que a palavra dom, às vezes, trouxe muito problema dentro, principalmente do ambiente religioso. Porque muitas pessoas esperavam receber um dom pronto, assim, não, que a pessoa recebeu o dom pronto e já saiu tocando e cantando daquele jeito. E uma frase que me marcou é a seguinte: o talento não era o bastante até que se casou com a perseverança. Exatamente. O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Pronto. Você tem talento e não dedicar, Os meus alunos, meus não adianta estudantes nada. que chegou tocando bem, que eu percebia altas habilidades musicais, não foram tão longe quanto aqueles que às vezes não tinham tanta habilidade, mas eram mais persistentes e disciplinados. Exatamente. Essa frase me marcou muito. Na minha cabeça também, né? Uma pessoa só com uma facilidade que dedica muito e uma pessoa com talento que não dedica nada, essa pessoa com facilidade atropela a pessoa com talento. Total. O trabalho duro vence. Total, mesmo, sempre vence. Né? A persistência. A música, ela ensina várias virtudes pra gente. E dentro das virtudes que a música nos ensina a ter, é a persistência, determinação, disciplina. Quem quer ser um bom músico vai tentar trabalhar com essas virtudes. Senão não vai chegar lá. E o trabalhar a disciplina com a música, né? É uma coisa prazerosa, né? Pois é. Tem que desenvolver uma disciplina para aquilo ali, né? Mas tem o prazer de estar aprendendo música, que é uma arte, né? Exatamente. Então é uma disciplina prazerosa, né? Aquela disciplina maçante. Nossa, meu Deus, eu tenho que aprender isso mesmo. E o que tenho que hoje, estudar isso mesmo. O que hoje eu tenho ensinado para meus alunos é que com a música você não pode ter pressa. Não. Não pode Na ter verdade pressa. é nada, né? A gente Não tá num mundo muito imediatista. Imediatista. Você não pode ter pressa. Se você quer ser um bom músico, um bom estudante, você não pode ter pressa. Você tem que ter paciência de viver o processo. E quando você começa a ter prazer no processo, isso mexe muito com a gente, velho. Quando você começa a ter prazer no processo, você entendeu a forma de estudar. Você entendeu que é ali que está a mágica, que é ali que está o mistério. É ali repetindo uma frase não sei quantas vezes. Devagarzinho, meus alunos já querem pegar um negócio complexo e já sair tocando. Não é assim. Para você se tornar bom em alguma coisa, você tem que parcelar. Eu falo com eles, parcela. Se é difícil, já começa separando as duas mãos. Você não vai tocar as duas mãos de uma vez no piano, no teclado. Você não vai conseguir tocar na velocidade de cara. Às vezes você vai ter que pegar duas notinhas e trabalhar ela. 3, 4, um compasso. Ficar ali por horas. Para você executar aquilo dali com fluidez. E isso não adianta ter pressa. Se você quer desenvolver realmente, você vai diminuir a velocidade do BPM do 120 para o 60, para o 40. Nossa, mas é demais. Isso aqui cansa. Cansa. E às vezes é exaustivo. Mas é aí que tá a mágica da coisa. Você diminuiu, parcelou, colocou devagarzinho, repetiu várias vezes, mão direita, mão esquerda, e aí você vai vendo a sua memória muscular sendo construída. Quando você assusta, André, o negócio tá funcionando. É assim mesmo. E aí acontece meio que como uma mágica, que você vê o negócio fluindo, mas não é mágica, foi um processo. E quando a gente amadurece a ponto de perceber o prazer do processo, aí, cara, não tem limites para onde você vai chegar. Exatamente. Se você quebra essa ansiedade, falar de ansiedade hoje é tenso, né? Mas se você quebra essa ansiedade e entende que você tem que ralentar, que você tem que parcelar para você construir algo bem construído, aí não tem limites para onde você vai chegar. É isso aí, meu amigo. Te falei que 1 hora ia ser pouco para nós. Pois é, já vamos marcar os próximos. Deixa aí suas redes sociais aí pra gente finalizar. André, minhas redes sociais, hoje eu tenho usado principalmente o Instagram, @willmarra. Lá eu tenho compartilhado um pouquinho das minhas vivências, né? Dos processos, nos stories, trechinho de aula,
construção, e aí é legal porque lá, às vezes meus alunos não querem ser gravados porque não está perfeito, mas eu falo, não, eu não quero mostrar o que é perfeito, eu quero mostrar exatamente o processo. Então, lá nas minhas redes sociais, vocês vão ver um pouquinho desse processo quando eu posto, eu gravo, posto lá, principalmente nos stories, e vou postando também dos recitais, né, o fruto que o nosso trabalho tem dado, então tenho postado lá, e os eventos de casamento que sempre tem, né? Tem gente que está me acompanhando lá para ver os lugares que a gente vai tocar nos casamentos, querem conhecer os lugares daqui da grande BH, então vai lá para a gente poder compartilhar junto um pouquinho dessa trajetória musical. Isso aí, o William tem um recital em breve, ele vai apresentar a apresentação dos alunos dele no auditório da UFMG, né? Conservatório de Música da UFMG. Ótimo, legal demais. Sigam ele lá para mais informações desse recital. Curte esse podcast, comenta, compartilha, se inscreve. Um abraço e até o próximo.